Olá, pessoal, estamos aqui de volta com um episódio espetacular e um convidado, vocês vão ver. Vocês vão estar aprendendo muito hoje. Não se esqueçam de ir lá na nossa página do Instagram, _podcast, nos sigam. Entra no nosso canal do YouTube, se inscreva e vai no nosso website para estar recebendo conteúdos maravilhosos. Você, podcast.com. Sempre aqui de coração para lembrar que você pode! E hoje aqui com Pablo, Pablo Moraes, coordenador da Seleção Brasileira de Beach Soccer feminino e masculino. Nossa, feminino é uma vitória muito grande, né, gente? Pablo, que prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter tirado o seu tempo e estar aqui nos presenteando com a sua presença e com essa história maravilhosa que você tem para contar. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender muito hoje e a gente também, né, amiga? Então, vamos lá, Pablo. Conta pra gente um pouco da sua história. O que te levou para esse mundo do beach soccer? Por que você escolheu esse esporte? Como que tudo aconteceu? A gente tá aqui ansioso para saber mais. Bom, meninas, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Da gente estar aqui batendo esse papo. Bom, eu também sempre fui do esporte, né? Eu já fiz milhares de esportes, né? Então não começou com beach soccer? Não começou com beach soccer, mas assim, futebol sempre foi uma paixão, né? Sempre joguei. Mas aí minha mãe, meu pai sempre quiseram que eu estudasse, né? Então não consegui levar isso mais pra frente. Mas a gente criou muitas amizades no meio do futebol, né? Então... Você é do Rio, né? Sou do Rio. Aqui no Rio isso é muito forte, né? Muito forte. O meio do futebol, as pessoas são muito engajadas. Verdade. Eu acho que o estado, eu não sei se é o estado, me corrija se eu estiver errada, mas o que eu tenho notado com os nossos convidados é que o Rio é um dos estados mais fortes no futebol. Sim, verdade. Aqui realmente é um celeiro de pessoas que amam o esporte. Não sei se nós brasileiros somos tão apaixonados assim, mas porque no mundo todo tem muita paixão também. Tem. Então, mas a gente gosta muito de futebol. Então eu comecei isso na escola, né, com futsal e jogava no América, né? Mas aí essa escolha de não poder continuar jogando, né, de estudar, me levou a fazer outros esportes, né? A gente foi passando algumas fases no futebol, a gente foi crescendo com algumas pessoas conhecidas, jogadores que seguiram carreira no futebol e se deram bem, né? E aí a gente vai conhecendo pessoas, né? A gente vai... Conexões, tudo. Né? Que eu acho que a conexão é tudo, realmente. Tudo. Acho que a gente tem que entender um pouco, assim, que agora a nossa passagem aqui, eu acho que é feita de conexões para que a gente possa ajudar pessoas. Sim. Né? Alguns que ainda não entendem isso, né? Eu costumo dizer que conexão compra coisas que dinheiro nenhum compraria. Contato, amizade, relacionamento, assim, não é que compra, mas não. Tem coisas que o dinheiro compra, mas isso o dinheiro não compra, entendeu? A amizade é uma coisa assim que eu acho que é o maior bem de cada ser humano. Exatamente. Não falando exatamente dessa parte, né, de não comprar, na parte não é pejorativa comprar, da palavra, mas você ter aquele relacionamento, né? De bem-querer, né? Sem e que você dúvida. acaba criando laços, né? Que você quer estar com aquela pessoa, quer ir num lugar, quer lembrar dela e tal, né? Então isso é super valioso, né? E eu também dou muito valor a isso. E eu acho que assim, a gente tem que estar cercado de pessoas que gostam da gente, né? Então, assim, aí a minha história com o esporte, ela já vem desse tempo, né? Quando eu vim morar aqui no Recreio também, né? Quando a gente era adolescente, 12 anos. E aí conheci o surf, né? Que é um esporte que aqui na Você praia... Você surfou também? Surfamos muito aqui. E era uma época também muito forte do surf, né? Isso em 80 e pouco, 90, né?
Então, assim, o Rio de Janeiro era praia... Praia surfista. O tempo surfista, todo, né? né? Todo, é. E era uma fase, até falo com os amigos hoje que é engraçado isso. O surf, hoje, nós temos vários campeões mundiais, mas o contexto do esporte do surf, hoje, não é a mesma que era quando era antigamente, que a gente tinha um fomento muito grande do esporte, a gente tinha surfwear pra caramba, a gente tinha alguns campeonatos também, mas assim, o engajamento do surf era muito maior. E, lógico, os americanos que tinham o domínio do esporte, né? Os havaianos, os australianos. E hoje a gente tem os campeões mundiais, né? Medina. Esqueci o nome dele agora, o Mineirinho, né? Que foram campeões mundiais, né? O Ítalo agora também. Nós entrevistamos aqui o Davizinho Radical. O Davizinho é meu amigo. Show. O Davizinho, cara, tem uma história muito legal com o Davizinho. A gente foi morar na Califórnia. A gente foi morar lá em... Caramba, qual é o nome da cidade? Não sei se era Redondo Beach ou... acho que o Davizinho falou dessa história, não? E a gente tava indo pra Trestles e ver o campeonato mundial, né? E Trestles deve ser mais ou menos de lá, uma horinha e pouca. Você foi trabalhar lá ou no esporte? No esporte. Eu fui. Que legal. Eu recebi um convite pra gente fazer um trabalho com crianças lá no Beach Soccer. Que legal! Você ficou quanto tempo lá? A gente ficou 8 meses. Legal. E aí, numa dessas idas pro campeonato, a Trestles é muito longe, o estacionamento para chegar até o campeonato é muito longe, né? E a gente estava indo num caminho, né? Seguindo pra praia, né? Quando eu vi a mãe dele, a Denise, e ele, né? Só que, como eu acompanho surf, conheço, né? Eu já tinha visto ele com o Medina. O Medina. Aí eu vi ele sentadinho na cadeira, né? Eu falei, pô, gente, vocês estão perdidos? Vocês estão precisando de ajuda? A Denise, poxa, cara, vocês são brasileiros. Tal, pô, a gente tá querendo ir pra praia, mas eu não sei o caminho, né? Porque o caminho lá é meio confuso. Eu falei, vambora, a gente tá indo também, vamos nessa. E aí eu fui levando o Davizinho na cadeira, né? Que gostoso. Empurrando. Meia hora empurrando na areia. Eu falei, Davizinho, vamos chegar lá. Ele, não, vamos. E ele... o astral dele é contagiante, né? Fenomenal. É contagiante, ele é sensacional. Eu não conhecia ele, né? A gente foi batendo papo ali, né? Eu carregando ele. E a gente conversando com a Denise, né? Trocando ideias. E assim, foi uma amizade construída. Hoje a gente se conecta, se fala, né? E a gente tá falando de conexões, né? Que assim, foi muito legal porque eles não tinham uma estrutura, né, lá. E a gente ajudou eles pra caramba em tudo. Alugamos carro pra eles, fizemos toda a gestão ali, tudo que precisava pra eles, pra o Davizinho poder competir. Ele estava indo para a primeira vez, competiu o Mundial, né? Tava a Denise, a filha, esqueci o nome dela, e o Davizinho. E aí deixamos tudo preparado para que eles pudessem andar lá à vontade, ficarem à vontade lá. E aí a gente se conectou, a gente até hoje se fala, já levei o Davizinho lá na seleção para ele fazer uma palestra para os jogadores. Foi super maneiro, foi bem legal. E é isso, é sobre a amizade, de vida né? Dele é incrível. Incrível. Mas vamos lá, você estava falando pra gente que os seus pais meio que queriam que você estudasse. Daí você foi estudar, viemos morar aqui. Fez faculdade, coisas... Fiz design, fiz administração. Nada a ver com esporte. Nada a ver com esporte. E aí... O que te trouxe de volta? Aí um convite do Jorginho, que é o jogador da seleção, né? Na época, né? Um dos grandes nomes do beach soccer, me convidou para um projeto que ele estava tendo com o Júnior Negão, também, que é um jogador da seleção, para que eles dessem uma sequência e começasse um projeto no Vasco da Gama com o beach soccer. E aí eu aceitei de pronto. Jorginho, meu amigo de muito tempo, né? E aí a gente até nisso você estava trabalhando em que ramo?
Nada a ver. Tinha uma loja, não tinha nada a ver. Fez outra faculdade de outra Tinha coisa, nada a ver, né? nada a ver, nada a ver. Que legal. Soccer. Então Nada foi a ver. realmente por as conexões. Exatamente, exatamente. E aí a gente começou a desenvolver esse projeto, né, no Vasco, né? Eu fazendo a gestão, sendo supervisor lá, para dar todo a parte de trás, né, para os atletas e tudo. Porque isso era um projeto embrionário, começando com os clubes, que ainda não existia clubes tantos de beach soccer, Esse assim. foi em que ano, Isso mais tudo ou era menos? masculino ainda. Tudo masculino, tudo masculino. Então, quando foi que o beach soccer começou mesmo? E aonde que foi? Foi aqui no Rio? Copacabana. Quem que encabeçou isso tudo? Você Então. e mais esses jogadores? Não, ainda não estava nessa época, Não estava nessa época. Isso foi em 1993, 94 que começou o beach soccer aqui no Rio, né? Mas isso logo se estendeu para o mundo todo, porque havia muitas competições de amistosos, jogos contra outras seleções no mundo todo. Então o esporte realmente cresceu muito, ficou muito conhecido, a Globo transmitia muito esse esporte na televisão, então o esporte realmente cresceu. Mas na Europa se desenvolveu muito mais rápido do que aqui no Brasil. E aí chegou nesse ponto que necessitava ter uma continuidade para os atletas, não ficarem só na seleção. E aí os clubes, a visão foi essa de começar com clubes para que o esporte pulverizasse de uma maneira maior. Né? Muita gente gostava de jogar, mas não tinha onde praticar, porque a seleção era um círculo de poucos atletas, né? Então os clubes seriam essa parte de desenvolvimento para que eles pudessem estarem jogando em vários lugares, né? E serem vistos e serem chamados para a seleção. E aí em 2011, isso foi em 2011. Nossa, recente. 2011 a gente começa... foi no finalzinho de 2010, na verdade, tipo setembro, outubro ali, e aí a gente faz esse 11 caminho... anos só. A gente vai para esse caminho de uma competição, que é uma competição, assim... que no mundo tinha um apelo muito grande, que era o Mundial de Beach Soccer, de clubes, né? Já existia o da FIFA de futebol, mas normal de Beach Soccer, né? Mas não existia o do clubes. E aí a gente foi para esse Mundial, onde a Globo também transmitiu esse Mundial, e o Vasco é campeão. A gente consegue ser campeão desse campeonato, né? Que foi assim uma vitória, e mundialmente foi uma repercussão muito grande, e a gente abriu muitas portas pra gente, né? E onde acabou a gente fazendo um torneio lá em Manaus, né? Onde foi assim o boom do beach soccer, que a gente conseguiu numa arena lá em Manaus botar mais de 30 mil pessoas. Uau. E mais 10 mil do lado de fora. Uau. Uma coisa assim... Explodiu mesmo. Explodiu, cara. Impressionante. E quais foram os maiores desafios que vocês tiveram? Porque eu tenho certeza que houve muitos desafios que vocês tiveram que ultrapassar para conseguir esse sucesso todo. Esse primeiro desafio do Mundial foi assim extremo, porque era uma briga com grandes clubes, né, do futebol, Milan, clube de camisa mesmo, né? De futebol normal, assim. O Milan, o Boca Juniors. Então, assim, tinha muita coisa envolvida. Porque eles não queriam, Pablo? Eles queriam só o futebol, não queriam deixar o beach soccer entrar? Qual? Não. Que briga é essa? Não foi briga, assim, eu tô falando. Esse desafio foi com clubes de grande porte, de camisas, de nome. Mas por que esses clubes estavam desafiando vocês? Não, foi um campeonato mundial, que nem é o mundial, o mundial de clubes hoje, não tem futebol? Foi uma competição exatamente igual, bem só acerada, que de beach soccer, exatamente. Só que a Europa estava bem mais desenvolvida. Só que eles já estavam muito mais desenvolvida com a gente. E vocês ganharam E o Vasco foi campeão dessa competição. Brasil e futebol. Exatamente. De praia, então, futebol assim, normal. e era importante a gente
carimbar eles isso, preparados, para deixar isso aqui no Brasil, né? Sim. A gente não podia perder essa oportunidade, né? Entendi. E isso abriu muitas portas para que a gente pudesse desenvolver e jogar esse nome do beach soccer, vamos falar assim, nacionalmente, por causa dos clubes, né? Uhum. E onde a gente tem essa oportunidade de fazer esse campeonato lá em Manaus, que foi um super desafio, porque eu, primeiramente, como gestor, nunca tinha feito isso. Para mim era uma coisa super nova. Caraca. Né? E como daí enfrentar você consegue muito isso? sponsor, né? Daí tem muito sponsor que vem Então, se você ganhar, entendeu? Mas o medo, em algum momento, tomou conta? O medo, como foi isso? Com certeza. Isso aí não é tem uma como coisa não que a gente ter, né? não tem É como. uma emoção. Porque é um desafio muito grande você falar... você imagina se você botasse um Maracanã lotado. É um medo, é um misto de muitas coisas. Você ter aquele público todo, né? A atmosfera que envolve isso tudo por trás. Então, assim, não é fácil. Não. E aí, muitas vezes, eu me pegando, falando assim, poxa, será que eu sou capaz? Né? Questionando, né? Mas é o que move a gente são os desafios, né? A gente, cara, vamos lá, vamos lá. E um amigo incentiva, e o outro, vamos lá, vai dar certo, e vamos tentando, e vamos ver como é que vai dar. Lógico que todo evento, por mais que você conversar com Medina sobre o Rock in Rio, é óbvio que vão ter erros ali. Claro. E todo evento é distinto do outro. Eles vão tentar acertar no próximo, no outro vai ter alguma coisinha que vai estar precisando melhorar, na outra... E assim, eu sou capricorniano, então eu tento ser perfeccionista o tempo todo, né? Tentando sempre... ver detalhes, não errar. E querendo sempre fazer o melhor, né? Mas graças a Deus, com muito trabalho, com a nossa equipe lá que a gente teve, a gente levou o Edmundo para jogar no Vasco. O Romário foi o comentarista da Rede Record. Que legal. Então, assim, foi muito... Foi assim, os jogadores abraçaram essa causa, né? Foi muito legal. A gente fez um Vasco-Flamengo lá, que lotou. Esse jogo entrou pra história, né? Nunca teve o beach soccer um público dessa magnitude. Uau mesmo. Foi, assim, impressionante. Nos surpreendeu, porque o público de Manaus é um público apaixonadíssimo por futebol. Eles amam o futebol e principalmente torcem para as equipes aqui do Rio, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Então a gente teve uma atmosfera lá de Maracanã. Teve uma recepção maravilhosa. Se vocês verem um vídeo desse jogo, de como foi, vocês vão ficar assim, caraca, nunca vi isso. E realmente impressionou todas as pessoas da nossa tribo, né, que a gente chama assim, né, que são os amantes do beach soccer pelo mundo todo, né, nos ligando, querendo vir jogar seleções, querendo vir jogar, cara, a gente quer tá aí, a gente quer tá aí. E a gente perpetuou lá por uns 4 anos, fizemos até 2014, aí mudou o governo, a gente não conseguiu mais dar continuidade, mas assim, foi um projeto assim que foi um desafio tremendo de superação para a gente conseguir colocar isso. Eu lembro que eu tive uma ideia de colocar isso pelo streaming, né? Porque depois que a gente fechou com a televisão, com a TV local lá, que era a Record lá, para poder transmitir, e a gente ia fazer esse streaming, né? Que dá para mais pessoas assistirem. Mas isso estava começando, era coisa... novidade ainda. Eu tinha pego essa ideia de um amigo meu lá dos Estados Unidos, que ele tinha me falado de streaming, que a gente tava ganhando dinheiro com isso e tal. Eu falei, cara, vamos tentar fazer essa transmissão. Aí consegui um amigo, comprou a ideia, levei ele para lá pra gente fazer essa transmissão, né? E a gente bateu mais de 400 mil acessos. Uau, tá vendo? E outra, com uma internet lá, que era uma internet muito baixa, 516 megas, sei lá, não dava nem para transmitir. A gente não sabe nem como é que a gente conseguiu transmitir. Eu acredito que tenha sido Deus, que ele queria que a gente fizesse aquilo ali, entendeu? Era propósito.
era propósito, era a nossa força e depois que Mas tá aconteceu, vendo? que a gente desligou tudo, Não que a foi gente só deu Deus, não, tá? Porque você teve, alguém te deu a dica e Você você executou. fez acontecer. Sim, Deus Às fez vezes a a gente parte fala, vai dele. ser difícil. Ah, não vou fazer porque vai ser difícil. Ou, ai, não vou fazer não, porque ninguém vai assistir, né? Aquela, Sim, não é? verdade. Você fez a coisa Sua mais parte. difícil. Sim. E aí Deus fez a dele. Acho que é isso, a conexão, né? É. Vem cá, mas depois de tudo isso, existe aí um grande acontecimento, né? Que a gente, assim, que é mulher, fica até lisonjeada, porque o beach soccer para feminino não existia. Certo? É, muito pouquinho. Muito pouquinho. Aham. O que aconteceu? O que aconteceu aí em meados de 2018, 2019? Conta pra gente um pouco A sobre gente isso. teve Vou voltar só um pouquinho atrás para vocês entenderem. Em 2011, né? Aquilo que a gente estava falando. E em 2012 a gente vai para a federação aqui do Rio, né? O nosso presidente me convidou para estar junto com ele e a gente começou a tocar a Federação do Rio. E dentro disso daí a gente começou a mexer com o feminino, né? Em 2011. 2012. 2012. E aí, em 2012, a gente começa a fazer algumas competições a nível de feminino para a gente começar a fomentar isso, né? aham. Mas eram coisas pequenas, coisas não muito grandes, nada de, assim, relevante. E aí a gente vai para... a gente passa esse processo, né? Eu fui morar nos Estados Unidos em 2015, né? E quando eu retorno, o presidente já estava como presidente da confederação. E aí ele me chama de novo para estar junto com ele para a gente fomentar essa parte também do esporte. E aí a gente começa a planejar esse crescimento, né, do futebol feminino, do beach soccer dentro do Brasil, né? Mas isso já existindo existia. feminino em Nordeste, no Sul, já tendo alguns times, né, acontecendo. Mas o nível de competição não era... Muito pouquinho. E aí a gente planejou que a gente conseguiria construir isso, né, para que a gente chegasse um dia, talvez, a possibilidade de ter uma seleção feminina. Uma seleção brasileira. Brasileira feminina. Ou seja, mundial. Aí como a gente não queria que isso desse errado, né, e aí aquela parte minha de ser... Bem perfeccionista. Né? Não queria que nada saísse do trilho, né? Então a gente foi construindo isso com competições de clubes, né? Botando as meninas para estarem ali rodadas. Só que nesse período todo, elas já começavam a jogar também na Europa. Porque a Europa, como eu já tinha falado para vocês, já estavam no processo mais desenvolvido, já começando a levar elas para elas jogarem e mostrarem o futebol delas lá, né? Como acontece com o futebol masculino também, a mesma coisa, né? E aí, havendo sempre uma cobrança delas por parte, né, de... Poxa, a seleção tal já tem, porque elas iam jogar naquele país e viam, né, as meninas e tal. Eu falei, calma, que a gente vai chegar a nossa hora, calma. E aí, quando chega esse momento, a gente apresenta a seleção, né, para todo mundo. Foi realmente um marco, né, que a gente deu um salto, né, de, assim... de possibilidades para elas, né? A gente... a seleção é sempre esperada, é sempre convidada para estar nas competições, né? Brasileira, né? Então, assim, isso veio num momento também muito legal, porque elas estavam muito, muito grandes, assim, de repercussão nos clubes, estavam sendo campeãs, estavam ganhando tudo lá fora, né? E aí a gente consegue reunir essas meninas, né? E a gente cria essa seleção brasileira. A seleção vai jogar os Jogos Mundiais, né, de praia no Catar, né? Uau. Que é tipo uma Olimpíada, né? Só que de esportes de praia, né? Isso foi quanto tempo atrás? Isso foi em 2019. Cara, muito recente. Olha só. Quer dizer, a masculina, vocês criaram uma seleção brasileira em 2011.
Não, 93. 93. Mas foram pro Mundial em 2011. Não. O Mundial já existia. Já existia. A 2011 FIFA já... vocês foram Aqui no campeões. Com o Vasco, com os clubes. Com os clubes. Mas olha a seleção só, já existia. 91 a seleção masculina existia. 2000 e quanto a feminina? 2019. Cara, é muita diferença, né? É. Discrepância que fala. Discrepância. O de beach tempo, soccer. né? As o mulheres beach têm soccer- conquistado, né? Muita coisa nesses últimos anos. Nos últimos anos elas têm se infiltrado em tudo, né? Na o política, o incentivo no esporte. do futebol feminino, acho que isso gerou uma abertura de portas, né? A mulher estava um pouco receosa, né? Um pouco fechada, né? As meninas, você vê... Lá nos Estados Unidos, você tem futebol final de semana. Aqui você vê todo mundo jogando pelada, né? O masculino, os homens, né? Você vai lá nos Estados Unidos, são as meninas que jogam final de semana. É verdade. Então, assim, elas estavam muito ainda retraídas. Eu acho que a construção também da seleção brasileira feminina de campo também foi um incentivo. A CBF também incentivou bastante os clubes a formarem seus times de futebol feminino. Isso também, se você pegar o número de atletas que tem, é muito grande para os clubes, né? Se você pegar, né, todos os estados das federações que estão na CBF, são muitos clubes. Então, olha o tanto de meninas que estão participando, que estão mudando a vida delas, estão ganhando muito dinheiro, legal, estão ganhando dinheiro, né? Talvez não seja ainda uma quantia, né? Que é do uma futebol quantia normal, que é normal, masculino, exato. mas já conseguem se virar, Mas já devagarzinho conseguem... estão se conquistando. Exato, né? Então, exatamente. Estão conquistando. É uma Estão pena que é conquistando. tem essa discrepância de tempo, porém, nós estamos chegando lá e é isso que importa. Exatamente, é? exatamente. A gente está num processo de desenvolvimento com a nossa seleção feminina. Nessas duas competições a gente tirou terceiro lugar no Mundial lá. No Sul-Americano, que teve aqui no Paraguai, a gente ficou em segundo lugar. E agora na Copa do Mundo da FIFA, onde existiu também uma competição antes da competição do Mundial Mundial de Seleção, né, que foi na Rússia, a gente foi campeão, né? Então, assim, isso deu uma repercussão muito grande para a seleção, né? As meninas ficaram super orgulhosas, elas se destacaram muito também porque os clubes começaram a procurar elas também, né? Por conta das vitórias, né? Então, isso gera todo um processo que vai lá na frente abrindo portas, né? Mudando a história de muita pessoa e assim, a gente fica feliz, né? De poder contribuir. Olha que legal! Aí, olha elas aí, ó. Isso foi uma conquista muito grande para elas. São meninas que jogam há bastante tempo o beach soccer, entendeu? E dão a vida por ele. Muito então, legal. assim, a repercussão da FIFA também, né? Que é um órgão, uma entidade muito grande, né? Mundialmente. Muito grande. E a gente ser campeã aí é uma coisa muito tremendo. prazerosa. Pablo, e qual foi a sua maior conquista? Ou qual você considera que foi a maior conquista no beach soccer feminino para vocês? Chegar aí. Eu acho que foi... Assim, a FIFA ainda não existe um campeonato mundial como tem o masculino, entendeu? Ela então, ainda isso não tem. Foi algo tremendo. Então, isso aí Primeira vez na história e você faz botou parte disso. O nome na história. Você faz parte disso. Você estava lá com eles? Não, você organizou daqui. Não, eu estava na Rússia. A gente estava preparando a seleção masculina, porque a gente ia jogar o Mundial, né? Isso aí foi em Moscou. A Rússia. Isso aí foi em Moscou, né? E a gente estava em São Petersburgo. É uma cidade 7 horas de Moscou, onde a gente estava. Você tinha que estar em 2 lugares. Não dava, né?
Então a gente tava. Poxa, mas você com foi a escolher seleção, ficar lá com os homens? Mas o presidente. Não, mas Não. o presidente não. Mas o presidente se incumbiu dessa. Falei, ó, presidente, agora eu preciso da sua força, né? ele ficou Então ele lá e ficou você lá com ficou as aqui. meninas Entendi. e a Vocês gente. dividiram a Nós responsabilidade. dividíamos. E eles essa ganharam responsabilidade. o masculino Não, também? a gente não conseguiu ganhar essa Copa. Foi uma Copa muito adversa pra gente. Foi bem difícil a Copa do Mundo, porque os países agora estão bastante fortes, como a gente comentou. A Europa está muito forte, o nível aumentou muito. Gente, né? mas a Europa é o lugar mais forte de beach soccer? É a Europa? Hoje a Rússia ela é muito forte. É um dos países que a gente, assim, Como que é o clima a lá? nossa. Sempre calor, Mó sempre frio. frio? Não, frio demais. Frio é a Rússia. Foi Poxa, agora, mas então foi no isso- verão deles. Assim, Olha só, eles só têm um parte do ano para treinar. 2 meses. 2 meses. Mas Cara, eles, que a que tem de estrutura. diferente, hein? Então, mas a estrutura que eles têm lá, a gente ainda não consegue ter aqui. Eles provavelmente Indoor, treinam indoor na areia. Exatamente. Claro. Então, assim, eles Tem têm uma estrutura sobrenatural. muito grande, entendeu? Então, assim, a gente acredita que a Eles se gente... destacam em vários esportes. E só o assim, beach soccer. o russo, ele realmente ele se especializou no beach soccer. Ele tem um campeonato muito forte, onde nossos atletas vão jogar lá. É o principal, tomou da Itália, que era um campeonato muito forte. Mas tomou da Itália isso, e o campeonato dele hoje existem muitos outros atletas que disputam lá também, então ficou assim sendo um campeonato referência. Entendeu? Então hoje eles foram campeões em 2021, né? A gente sabia que ia ser bastante difícil ganhar na casa deles, porque o russo é um cara muito determinado, né? Mas a gente foi lá para lutar, mas a gente não conseguiu, mas Mas o importante não é só claro que nós todos queremos, né, falar assim, não quero vir vitorioso, pelo amor. Mas eu acho que o mais importante é você chegar ali, né? Sim, vocês claro. conseguirem formatar isso de uma maneira Exato. onde com muito custo você fez parte dessa vitória de lá, de fazer a gestão de tudo isso e tirar o Brasil de dentro do Brasil pro mundo, né? E tornar isso... E vou te falar, isso foi uma outra conquista também. Exato. Porque foi muito difícil. Tirar o Brasil do Brasil. Não, e a gente vai para um país muito difícil, a língua é muito difícil, você não fala inglês com todo mundo, a comida é difícil, entendeu? Então, assim, a gente teve muitos desafios nessa preparação. Sim. Mas fomos super bem tratados, os russos adoram a gente. Bem recebidos. Muito bem recebidos. Até porque nossos atletas também são atletas dos clubes deles lá, que eles idolatram. Então, assim, o brasileiro Mas lá é muito querido. Né? Eles estão em casa. E é uma guerra. E a gente tem que entender que é uma guerra. É uma guerra, eles estão em uma casa. estratégia. E a gente tem que pensar que a gente está na guerra. Exato. Né? E isso tudo é um processo para a gente derrubar barreiras. Né? Sim. A gente está longe de casa, comunicação, apesar de ter comida diferente, não é fácil. Tudo. Né? Você está num hotel ali preso e tinha o Covid, a gente estava todo mundo confinado, não podia sair. Então, tudo isso foi muito difícil para que a gente conseguisse ter um êxito legal, entendeu? Não justificando nada, que a gente sabe que futebol... Claro. Mas, assim, algumas coisas por trás... Tem desvantagens. São. Mas, assim... E hoje você vê esse futuro do beach soccer indo para onde? Só tá crescendo. Só crescendo, assim. A gente vê com muito bons olhos, a gente buscando... Aí, ó. Isso aí foi agora que a gente teve lá na Copa América. Que ganhou, né? Não, ficamos em segundo lugar. A gente também sofreu muito com o Covid lá, tivemos 2 atletas com Covid. Foi em que cidade esse? Foi em Assunção. Foi no estádio de beach soccer deles mesmo, que foi onde foi a Copa do Mundo deles em 2019. E a gente ficou em segundo lugar. Agora na Copa América a gente... já ganhou 2 vezes a Copa América, né? Mas dessa vez a gente já não conseguimos também conquistar.
Mas, assim, é gratificante demais a gente poder estar participando, porque, assim, o Brasil é a referência do esporte, entendeu? Sim. Sem dúvida. Então, assim, existe um respeito muito grande pela seleção, todos os atletas... Aquele ali é você? Sou eu aqui no cantinho aqui. Também tá com a mãozinha assim, batendo palma, porque é importante. Muitas pessoas não dão valor ao segundo lugar. E a gente não, brasileiro, a gente tem que dar. Porque é muito importante. Porque acho que a conquista pra gente chegar ali é muito grande. Só de chegar já é uma grande vitória. Exato, né? Exato. O atleta tem que entender que tem que valorizar o segundo lugar também. A gente vê isso na Olimpíada, né? Que é muito difícil você ser um medalhista. Quantas pessoas passam por ali? É isso mesmo. Então, a valorização tem que também ser dada dessa forma. Tem que comemorar essa vitória. Exatamente. É uma vitória que, assim, lógico, a gente quer ser campeão sempre. O Brasil tem que estar sempre no pódio, claro. Mas a gente tem que também saber valorizar o nosso segundo lugar. Porque é muito importante isso. Sem dúvida. Então você vê um futuro agora, muito crescimento com o beach soccer. Muito crescimento. A gente vem lutando bastante com a confederação para a realização dos campeonatos. A CBF também está nos ajudando nesse processo. É um processo muito grande para que a gente consiga colocar todas as coisas que a gente tem do beach soccer, nossas demandas, que a gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente tem defeitos ainda para a gente resolver, né? Mas o Brasil é muito grande. Você não consegue fazer um torneio aqui, numa pessoa que joga lá no Nordeste, vir jogar aqui no Sul. Isso é muito caro. Muito caro. Então, assim, a gente está criando alguns processos para que isso a gente consiga... Seja mais viável, para que todo mundo consiga jogar, participar, estar dentro desse contexto. Que legal. Entendeu? E a CBF é a nossa parceira, ela realmente está nos ajudando para que esse crescimento seja efetivado, né, de verdade, para que a gente consiga cada vez mais ter mais atletas, né, seleção sendo municiada. Essa seleção, que agora que a gente disputou esse torneio, foi muita dificuldade, porque a maioria dos atletas estavam jogando lá fora. Então a gente não pôde contar com esses atletas, os principais, né? Uhum. Então a gente foi fazendo uma descoberta de atletas que poderiam estar na seleção, né? E a gente também foi surpreendido por essa questão do Covid, que também nos atrapalhou muito, né? Sim. Jogar com menos atletas. Mas eles se superaram, jogaram muito e assim, eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz com o que a gente conseguiu, muito feliz mesmo. Isso porque mesmo. A gente não deixou a peteca cair. Fomos pra final, ganhamos todos os jogos, mas tem que ganhar um. Foi pra final. E tá havendo muito progresso, é isso que importa. É isso aí. Muito progresso. Muito e tem progresso. Um planejamento bem longo aí pra frente, né? Exatamente. Com bastantes desafios, mas você é especialista em planejar. E eu quero que então, você nos acompanhe também. Quero ainda poder estar aqui assistindo o campeonato. Quero que tiver lá o campeonato feminino lá também, que você mande mensagem. Eu sempre gostei muito de vôlei. Uhum. É o meu esporte favorito. Infelizmente eu não pratico, porque eu nunca fui muito boa também, mas de esporte é o meu favorito. E tirando esqui, porque agora é esquiar. Mas na época da escola eu gostava muito mesmo. Vôlei eu tenho medo, eu já fui numa estação e eu amarelei. Eu já me machuquei algumas vezes. Difícil. Mas vôlei eu adoro, acho o máximo e gostaria de jogar melhor e jogar mais. Que é um esporte muito popular gostoso. No Brasil, né? Sim, muito popular e eu vejo assim, as pessoas, o desenvolvimento do esporte também para a criançada, é importante ter o ídolo. Uhum. Porque isso faz com que ela vá procurar. Eles queiram. Exatamente. A minha filha adora vôlei. Você viu lá na praia ela jogando ontem. Nós somos celeiros, né? O Brasil no vôlei é um celeiro de craques também. Com certeza. Tanto no feminino como no masculino, né? Total.
Então, acho que realmente... importante. Ainda mais aqui no Brasil, né? Que muita gente valoriza muito isso. O futebol, o esporte, entendeu? Isso. Dá muita esperança para muitas crianças. Isso. Né? De sair de situações difíceis para jogar, para ser um atleta. Exatamente. Isso é importantíssimo. Muito legal, Pablo. Mas antes da gente finalizar, vamos ouvir um pouquinho do Pablo pai, Pablo marido, Pablo família. Caramba. Qual a importância disso tudo para você? Como que você gerencia? Porque você deve viajar bastante, deve ser bem envolvido com a sua vida profissional, treina aqui, treina ali, cuida de tanta gente, né? Porque você cuida dos atletas, você se preocupa com eles. Então, eu tenho certeza que isso tira bastante do seu tempo, da sua energia. E aí, como fica esse balanço aí entre vida pessoal, vida profissional? O que você pode deixar aí de exemplo, de dica para o nosso povo? Um monte de coisa, às vezes, que você está trabalhando, né? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, com certeza. A gente tem que se desdobrar, né? Se desdobrar, sim. Assim, minha esposa é uma pessoa maravilhosa, tenho muito que agradecer a ela, porque ela, na verdade, ela é que toma conta de tudo, né? Dá o suporte. Ela me dá o suporte. Às vezes a gente briga pra caramba, né? Eu sempre falo que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. É verdade. Eu concordo e assino embaixo. E às vezes a gente briga por causa disso. Que ela fala, eu faço tudo. Eu falei, poxa, mas você tá me ajudando, pô. Se não fosse você, eu não ia conseguir, pô. Eu não ia conseguir, é tanta coisa que a gente tem que dividir tarefa. Aí, assim, é muito uma verdadeira ajudadora. É, muito gratificante ter ela ali do meu lado ali, pra ajudar. Tem um filhão aí também, né? Tem um filho também, 22 anos. E, cara, assim, a família eu acho que é a coisa mais importante, né? É onde que a gente consegue revigorar nossas forças, né? Às vezes a gente tá lá longe e tá ali pensando ali, pô, ela que manda força, segue, vai dar certo. A gente às vezes tá num caminho meio nebuloso, assim, que a gente não sabe o que enfrentar, né? E vem aquela força, né? Vem aquela ligação. Não, calma, vai dar tudo certo e tal. E a gente respira, reflete e vê que realmente a gente vai passar esse obstáculo, a gente vai conseguir superar, né? Isso é muito e importante. A família é uma base muito grande que a gente tem que ter para que a gente possa também ter tranquilidade no nosso trabalho. Muitas das vezes a gente consegue conquistas, né? Mas também, se a gente não tiver uma tranquilidade na família, né? Se a gente não tiver aquela parte por trás, que é o que eu faço para os atletas, né? Sempre fica mais difícil. Abala, né? Abala. Então, se você não tiver no teu cantinho lá, né? Aquela tranquilidade, aquele suporte ali, né? Nosso lugar de segurança, né? Segurança, e a gente né? vê isso muito em todos os casos de muito sucesso. A gente vê muito isso. Tem que eles estar estruturado. Têm um time em casa forte, né? Verdade. Independente se é esposo, ou amigos, ou mãe, pai, o que seja. Mas eles têm um time que dá muito suporte. A família, emocional. A família, ela precisa estar realmente envolvida. A questão familiar é muito importante no processo de eu não digo nem assim de ser vitorioso, tanto assim, sabe? Mas eu acho que assim, por trás, isso aí faz diferença. Porque no processo que você tá ali de buscar essas conquistas, você não pode estar com a tua cabeça pensando em coisas que vão te atrapalhar. Exatamente. Né? Você tem que estar focado naquilo ali, porque é difícil a conquista, ela te consome. Ela te consome. Ele falou uma coisa super importante. Ela te consome. Que muita gente não entende. A conquista te consome. Exatamente, porque as pessoas, assim, elas veem hoje um artista ou um jogador bem-sucedido, e eu conheço essas histórias por trás, porque tenho amigos, né? Você não imagina quanto que aquela pessoa lutou para chegar até ali. Você não imagina as dificuldades, os pensamentos ruins que ela passou, tudo isso. Se você não tem uma família que te abrace, e muitas vezes tem pessoas que não é nem a família
de sangue que abraça aquela pessoa. Sim. É uma outra família que abraça essa pessoa. E ajuda a conquistar. E você de pertinho, porque você está nos bastidores, você consegue ver de perto quanto que quando não está alguma coisa bem atrás, você percebe que o atleta não rende isso, aquilo, outro, porque tem algum problema aqui. E você consegue ver isso de perto. E porque isso também tem atletas que são totalmente famílias. Que assim, se a mãe se sentir mal, ele já absorve aquilo dali. Porque eles estão muito conectados. Né? Então, assim, tá longe e acontece alguma coisa, ele sempre dá o suporte. Mas e quando tá longe? Não dá, né? Então, a família, às vezes, ela também pede aquela atenção. E, às vezes, o jogador, ele não consegue fazer isso. Ele ainda não consegue desmembrar os problemas, né? Então, isso atrapalha a performance dele. Super atrapalha. Então, você teve o caso mesmo, né, agora na Olimpíada, da atleta americana que pediu para não fazer a prova, né? Então, assim, é inimaginário, né? Numa Olimpíada, a atleta falar que não vai fazer uma prova. E se tratando de uma equipe, Estados Unidos, americana, é uma coisa que a gente nem imagina. Mas olha qual é a dificuldade nisso. Então, realmente, o que a gente está falando aqui da família é um processo muito importante mesmo, que passa realmente de um nível que é super importante para chegar na conquista. A gente vê, às vezes, muita gente chegando também na conquista e se desfazendo da família. E isso é uma coisa assim também que é perigoso, né? Porque você lutou tanto para chegar naquele lugar, né? Você carregou tanta coisa, né? E depois chega ali e você se desfaz, né? Então, assim, eu acho que assim, a família... É lógico que a gente tem vários problemas. Aquele equilíbrio. Eu acho que com mais conquistas, mais difícil vai ficando de equilibrar a sua família. Sim. Então, muita gente abre mão disso, que acha que, né, não dá conta de ter aquele equilíbrio. Porque sua família leva trabalho de manter, de, né, tempo com o esposo, filhos. Exato. Então, algo bem difícil de às vezes a família não entende, né? Claro. A esposa não entende, porque a gente chega em casa e às vezes a gente tem que ainda ligar, aconteceu alguma coisa, aí tem que ligar, tem que falar. E a gente não consegue dar atenção 100% como a gente gostaria, chegando em casa tranquilamente, né? Exatamente. Vamos jantar. Exige muita vamos fazer... compreensão, né? Exige, e a compreensão dúvida. É algo difícil, porque a gente olha o que eu faria e às vezes o que eu faria não é o que o outro faria. Então, assim... Perfeito. Compreensão e compaixão. A gente entender o outro. O entender o outro é muito difícil, porque tem várias questões ali que envolvem... Somos diferentes. E assim, talvez um tá pensando de uma forma, eu acho que quando o casal, né, ele tá pensando ali, conectado ali no bem-estar da sua família, eu acho que isso aí tem uma harmonia, isso aí gera uma energia boa, que as coisas conseguem fluir, né? Então, assim, eu não posso falar das minhas conquistas sem não falar da minha esposa. Porque é ela que segura a minha onda lá, que me dá Olha o suporte. Olha a esposa, hein? Mas é verdade. Ela faz sabe. Faz um corte dessa parte aí, mas ela sabe, porque eu falo pra ela sabe. Porque é importante. Que legal, que legal. Importante. Muito legal, muito legal. E fechamos com chave de ouro. Sim, com certeza. Sem dúvida, com porque certeza. família realmente é tudo. Você tá certíssimo. Verdade. Mas que legal, Pablo. Olha, muito obrigada.
pela sua presença mais uma vez. Foi muito legal a gente ver aqui como que a seleção conquistou aí tantas coisas, né? E você fez parte dessa vitória, fez parte desse processo. Existe ainda um processo aí, né, de planejamento aí pela frente. Tenho certeza que a gente vai conquistar ainda lugares muito altos, muito altos, né? Muito altos, o português falhando aqui. Mas muito bom mesmo. Gente, olha, fechando aqui com vocês. Espero um dia a gente se encontrar lá em Miami, né? Bora lá. Com a seleção, né? Quem sabe? Né? Não, Imagina quem o campeonato sabe? lá em Miami. Quem sabe? Um dia a gente se encontra Miami lá é pelas comigo mesmo. areias, né? Adoro Delícia. Miami. Então. Miami é ótimo, realmente, vai ser muito legal. E Eu tenho ali do certeza que é ladinho, possível. Miami Eu moro do lado lá, da né? casa dela. Eu moro do lado da minha Então. casa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estamos aqui fechando esse episódio com chave de ouro para lembrar todos os nossos ouvintes que você Pode. pode.